Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Usuela, conversa sobre cultura, aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês, começando mais esse programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente. Hoje tratando sobre o tema da Clarice Lispector. E, bom, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, que vai bater um papo aqui com a gente, eu queria sempre lembrar para você compartilhar aí nosso link 24 horas da Causa Operária TV, compartilhe, nos ajude a fortalecer o canal, aumentar o nosso número de visualizações e lembrando também que o nosso programa, assim que terminar aqui a transmissão ao vivo, fica lá gravado na nossa playlist do Usuela. Também lembrar que você pode mandar seu superchat com um comentário, uma pergunta para o nosso convidado de hoje aí no nosso chat. Também mandar um super sticker, que são aquelas figurinhas, e se tornar membro assinante da Causa Operária TV. Com apenas R$ 7,99 por mês, você se torna membro assinante do canal e contribui com a gente, ajuda a fortalecer essa iniciativa independente, essa iniciativa revolucionária que é a Causa Operária TV. Bom, estou hoje aqui para conversar, bater um papo sobre literatura, sobre Clarice Lispector, que completaria 100 anos no último dia 10 de dezembro, com o professor Plínio Prado, falando direto lá de Paris, na França. Boa noite. Boa noite. Vamos bater um papo sobre Clarice Lispector. Plínio, eu te perguntei isso antes do programa, mas eu acho que você podia até começar, né, você se apresentando. Né? Você é professor de filosofia, estética e política, é isso? Isso. Eu sou professor de filosofia no departamento de filosofia da Universidade de Paris 8, ex-Vincennes, Vincennes Vermelha, como se dizia nos anos 70, 80. Nesse departamento eu trabalho sobre a questão da linguagem, dos limites do exprimível, do inexprimível, a relação entre inexprimível e a relação com si, consigo, trabalho sobre si, transformação de si, essa articulação entre linguagem, expressão e relação com si, consigo e com o que em si é escuro para si mesmo, tema clariciano já, implicação política de tudo isso. Então, a implicação política entre essa ética do si, que hoje ganhou peso por causa de uma espécie de recesso da política, a ética de si, e ser digno de fazer política, de militar, de fazer a revolução, como você estava dizendo. E para mim é um prazer enorme pensar que a gente vai falar sobre Clarice num programa ligado com a causa operária, porque é um passo em relação a uma velha dicotomia contra a qual eu acho que a gente tem que lutar, que sempre consistiu, que consiste ainda em separar o popular e o erudito ou a cultura cultivada e a cultura de massa e juntar o popular e a cultura refinada. Eu acho que é um grande passo no sentido de tudo de um outro mundo, que é o outro mundo que nós estamos todos buscando e procurando. Acrescentaria só mais uma coisa, que eu estou preparando um livro sobre a Clarice Lispector e Samuel Beckett, porque tem vários pontos em comum entre essas duas escrituras, mas tem um ponto maior, que é explícito nos dois, é que os dois estão mais ou menos no mesmo tempo, e sem que um tenha lido o outro. Eu sei que Samuel Beckett não leu Clarice, eu acho que Clarice também não leu Samuel Beckett, em todo caso, é um livro que não estava na sua biblioteca. Mas os dois, pouco importa, os dois pegaram alguma coisa que estava no ar e que continua no ar, e que é a questão do que a Clarice chama de não palavra, e que o Beckett chamava de unword, não palavra. Uma literatura, uma escritura da não palavra, tanto em Samuel Beckett como em Clarice Lispector. Em Samuel Beckett passa também pelo teatro, e além do romance. Aí nós temos uma constelação de problemas extremamente importantes, e que eu acho que seria um erro pensar que esses problemas são problemas que
não concernem a realidade imediata do Brasil. Eu sei que a realidade imediata do Brasil é trágica, eu sei que as pessoas estão morrendo, eu sei que o governo está matando, mas tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, vou falar assim livremente, depois a gente continua no bate-papo, mas tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje não seria possível sem o que eu chamaria do Dia da Vergonha Nacional, 17 de abril de 2016, onde teve aquela repetição de cena de tortura pelo atual uh, ocupante do Planalto, que torturou a ex-presidenta do Brasil, diante de milhões de telespectadores, com um aplauso nacional. Esse Dia da Vergonha Nacional foi um dia que mostrou o quanto a língua e a linguagem no Brasil estão, como dizer, ruinados, estão se arruinando. A miséria dos depoimentos, não só do desequilibrado que está no Planalto, mas de todas as pessoas que falaram, a miséria da linguagem é extremamente grave. A grosseira da linguagem é extremamente grave. Depois nós tivemos um ministro da Justiça, que depois se demitiu, que colocou em primeiro plano a questão do excludente de ilicitude. Talvez a gente possa voltar sobre esse assunto. Clarice ficaria horrorizada com essa expressão. Um ministro da Justiça que ele mesmo é semi-analfabeto na sua maneira de falar, de discorrer, foi objeto de piadas o tempo todo. Então existe um desastre, além do desastre da saúde, do desastre econômico, do desastre social, político, do desastre ambiental, tem um desastre da língua, um desastre da linguagem, um desastre do discurso. E eu não acho que esse desastre é secundário, talvez esse desastre seja mesmo primordial. Talvez sem esse desastre, os outros desastres não seriam possíveis. Então, eu acho que trabalhar a Clarice Lispector, a condição de respeitar uma série de princípios para retomar a leitura da Clarice Lispector, como do Guimarães Rosa, e de vários outros grandes escritores, retomar todo esse trabalho é uma luta não só cultural, mas ao mesmo tempo cultural e política. É o que eu gostaria de dizer para a gente começar a conversa. Maravilha. Bom, então vamos começando. Depois a gente retoma um pouco essas questões políticas. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre como foi esse contato seu com a Clarice Lispector, né? Como que você teve contato e decidiu... você tem um estudo sobre ela e tudo mais. Como você começou esse interesse pela escritora? Bom, a Clarice Lispector eu conhecia de ler no Brasil, quando eu ainda estava no Brasil, adolescente. E quando eu vim para a França, com a minha mulher na época, a Regina Helena Machado, ah, ah, nós começamos a trabalhar sobre Clarice e a Regina fez uma tese sobre a Clarice. Nessa época, a Regina entrou em contato com o movimento de liberação das mulheres, MLF, Movimento de Liberação des Femmes, e a editora de Femmes em Paris, e a Regina traduziu para o francês a Água Viva da Clarice, que foi a nossa primeira luta, porque Água Viva é um texto, como sempre na Clarice, a Clarice dizia a língua portuguesa é difícil de encontrar uma alerteza na língua portuguesa, porque você quer tirar alguma coisa de fino e a língua te dá um pontapé. Mas eu amo a língua portuguesa. E na Água Viva é mais um texto onde a Clarice está numa espécie de debate, de desconstrução da língua, da maneira dita correta de escrever, da sintaxe, e ela vai contra a língua para tentar arrancar da língua alguma coisa que ela quer dizer e que a língua, por enquanto, não sabe dizer. E para traduzir isso para o francês, a Regina propôs de fazer esse mesmo trabalho que Clarice faz com a língua portuguesa, fazer isso com a língua francesa. Isto é,
escrever num francês que não é o francês, vamos dizer assim, entre aspas, correto. E foi uma bela briga, eu briguei junto com Regina contra a edição de Fama, foi uma bela briga para tentar obter que a gente publicasse uma tradução da Clarice que, fiel ao trabalho da Clarice, fizesse também algumas distorções na língua francesa. E a gente conseguiu, e tiramos daí uma bela tradução. A partir daí tinha todo um grupo de estudos em torno da Clarice, e foi mais ou menos nessa época, um pouco depois, que eu escrevi o texto sobre o impronunciável, ah, nota sobre um fracasso sublime, mostrar que a questão da Clarice é a questão do fracasso, e que esse fracasso é sublime, que ela só tem glória porque ela fracassa para ter glória. E nesse artigo, então, eu entrei de vez em contato com a obra mesmo da Clarice. Foi uma época em que eu me fechei no meu apartamento para ler a obra inteira da Clarice. Eu tirei esse texto, que é um texto de 10 páginas, que é um texto curto, mas eu reli agora para a nossa conversa de hoje. Eu acho que é um texto que anos depois, décadas depois, ele continua sólido e consistente. Eu sei que muita gente trabalhou sobre esse texto, fizeram teses, publicaram artigos, nem sempre citam, mas eu reconheço o texto, e a partir daí eu entrei numa problemática em relação à obra da Clarice, e a partir da Clarice, uma verdadeira filosofia da escritura, que a gente pode elaborar em relação à Clarice. Eu tentei depois, a Clarice deu uma entrevista em 77, se eu não me engano, com o Júlio Lerner, que eu tentei, na época, trazer aqui para Paris, e encontrei com o Júlio Lerner, ele recusou. Hoje a entrevista da Clarice, que é a entrevista alguns meses antes dela morrer, ela já estava com câncer. Essa entrevista agora está disponível na internet. Que é uma entrevista magnífica, onde você vê, uma entrevista onde a pessoa, a dicção, o estilo de ser, a força dela no momento onde ela está perto da morte, é perfeitamente coerente com a escritura, com o trabalho dela, com a vida dela. Realmente, é o caso de dizer, é realmente sublime essa postura. Bom, a partir daí, eu, eu tirei alguns princípios, para dizer assim, entre o que aprendi com a Clarice, meditando e escrevendo sobre a Clarice. Eu sei que a Clarice é muito conhecida hoje no Brasil, ao contrário da época onde ela foi recebida com dificuldade pela crítica literária da época. Ela é conhecida, mas a Clarice, ela é, digamos assim, ela serve. As frases da Clarice, que são frases que falam de uma maneira veemente, que tem um certo impacto na sua forma, são frases que hoje servem muito para decorar Facebook, para blog de conversa de bar, para impressionar em talk show. E eu acho que isso é um mau uso da Clarice. Talvez seja um uso incontornável, é um mau uso. Acho que o verdadeiro uso da Clarice exige que você se debruce sobre o texto para fazer um exercício, uma espécie de exercício espiritual, para utilizar essa expressão que Pierre Hadot e Michel Foucault tornaram célebre no século XX. É um exercício espiritual, quer dizer, a Clarice, existe na Clarice uma ascese, um trabalho que ela faz sobre ela mesma o tempo todo, e a escritura é implicada nessa ascese, mas ela exige do leitor ou da leitora uma ascese correspondente. Tem que entrar na Clarice nesse espírito de ascese e não ter medo de se transformar ao curso da leitura da Clarice, de se questionar, de se interrogar, de se transformar e de sair diferente do que se era quando se entrou na leitura da Clarice. Para mim, essa é a grande
É a grande força da escritura da Clarice, de outros grandes escritores. É que você está convocado para se interrogar e para se transformar, para mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de ver as coisas e mesmo mudar a maneira de sentir. Eu acho que é essa a aposta da Clarice. Eu acho que celebrar os 100 anos da Clarice hoje seria a gente conseguir uh, incentivar essa relação ascética com a escritura da Clarice. Eu queria aproveitar que você falou um pouco no começo do problema da palavra, né, da busca pela não palavra, etc. E relacionar também isso daqui com uma questão, né? Ver se você concorda comigo. A obra da Clarice ela é bastante utilizada aí como o pessoal considera como fluxo de consciência, né? Tanto que quando ela apareceu compararam com a Virginia Woolf e James Joyce, etc. e tal. E quando você fala também da questão do Beckett, me parece que está dentro dessa questão também, né? Dessa escrita mais automática, toda digamos assim, esse movimento, né, que vai do fluxo de consciência, escrita automática, etc. e tal, a busca por uma nova linguagem, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí, se você concorda com essa questão. Uh, Olha, Henrique, isso aí é correto, é exato de dizer isso. Além do Virginia Woolf, Joyce, Maggie Duras, Claude Simon, mesmo o Nouveau Roman na França, tem todo esse movimento que você pode inscrever a partir dessas categorias, a partir do monólogo interior, fluxo de consciência, etc. Eu acho que é um trabalho para ser feito, já foi feito, talvez um trabalho que tinha que ser feito, ele foi feito, mas aí vai ser difícil. Eu vou tentar me explicar para você, com você, em duas palavras. Tudo isso é interessante, é incontornável, mas tem um lado acadêmico. E eu acho que tem um lado acadêmico que limita isso. Porque o problema da academia, eu acho que a gente tem que defender a universidade, mas não a academia. Você deve fazer essa distinção. O problema da Sim. academia é que você vai falar sobre o texto, você vai discorrer sobre o texto, você vai analisar o texto, mas em nenhum momento você vai se implicar no texto, você vai se deixar interrogar pelo texto, você vai se deixar questionar pelo texto, você não vai viver o texto. Eu acho que, por isso que o Samuel Beckett, que eu tive a grande chance da minha vida de conhecer pessoalmente, Samuel Beckett detestava os acadêmicos, e mesmo o maior de todos, que é um imenso leitor dele, que era o Adorno. E ele detestava por causa dessa atitude acadêmica que consiste a falar sobre a coisa, mas manter uma distância em relação à coisa. E quando a Clarice fala, quando eu começo a escrever, a minha casa vai estremecer, quando eu começo a escrever, talvez vai vir uma frase que eu não queria que ela viesse, e se ela vai vir, vai ser a angústia. Quando ela escreve tudo isso, ela não está brincando, ela não está simulando. Ela está expondo a aventura perigosa que é escrever. Esse perigo tem que ser o perigo do leitor também. E o acadêmico, ele se defende contra esse perigo. O acadêmico vai fazer uma semiótica da Clarice, um estudo semiológico do Beckett, mas manter a distância. Mas eles, em compensação, para continuar nesse paralelo, Clarice e Samuel, do Beckett, eles, quando eles sentam para escrever, eles estão se expondo a um perigo. A mulher do Beckett dizia que cada vez que ele começava um romance, ela tinha medo que ele não sobrevivesse a, a, ao final do romance. De tal maneira que era uma entrega, uma maneira de descer no fundo de si mesmo, de se interrogar, de flertar com a loucura também. Tem um perigo da loucura também.
E eu acho que é essa aventura, é contra essa aventura que a academia nos protege, e eu não quero saber mais dessa proteção. Eu quero que a gente, eu gostaria que a gente utilizemos as categorias como fluxo de consciência, por exemplo, de monólogo interior, elas são úteis para entender, mas vamos para além disso e aceitemos de mergulhar no perigo da leitura, nos confrontar com o que está em jogo com essa leitura, que Clarice às vezes chama de minha civilização. Quando eu começo a escrever, é a minha civilização que está em jogo. E quando ela fala minha civilização, é o humano que está em jogo. O humano, quer dizer, cada um de nós traz em si algo que em si não é humano. É um excesso obscuro. Minha escuridão, diz Clarice, inumana. Esse excesso, eu fui formado, educado, civilizado, socializado para me proteger contra esse excesso. Esse excesso, quando ele explode no social, é uma catástrofe, é a barbárie. A barbárie que a gente está vendo no Brasil. Mas esse excesso, no nível da literatura e da escritura, esse excesso a gente tem que enfrentar, tem que elaborar. A flor do mal, como dizia Baudelaire, um excesso que Freud lembra para Einstein, dizendo que o humano também é esse excesso. E eu acho que a gente pode realmente ir para uma sociedade emancipada quando a gente tiver uma relação cada vez mais sofisticada, cada vez mais divertida, cada vez mais fina com esse excesso que em nós é outra coisa do que nós, mesmo se ele está em nós. Não sei se eu Sim, fui claro. sim, sim, claro. Eu queria, inclusive, aproveitar uma outra questão aí sobre isso, que aí eu queria perguntar, que é uma curiosidade mesmo. Ao ler um pouco sobre ela e tudo mais, eu fui procurar alguma relação dela com os surrealistas brasileiros por conta disso daí. Eu confesso que eu não encontrei. Eu encontrei alguma coisa, mas não ficou claro para mim se havia alguma relação dela com os surrealistas aqui no Brasil. Você sabe alguma coisa disso daí? Mas qual surrealista você está pensando? Não, eu tô pensando no movimento surrealista brasileiro mesmo, porque ao procurar a primeira revista que ela publicou, me parecia que essa revista tinha alguma relação com poetas surrealistas, né? E aí eu relacionei o problema da maneira dela escrever e tudo mais com isso daí, mas eu confesso que não encontrei uma relação direta, né? Aí gostaria de saber se você vê alguma coisa nesse sentido, se você teria alguma Não, eu acho que informação. não, eu acho que não. Eu acho que se a gente fosse tratar de influências, desculpa, no escritor da Clarice, eu tomaria como fio condutor os livros da biblioteca dela. E na biblioteca dela tem dois livros que me chamaram muito a atenção e que eu acho que tem uma repercussão no trabalho dela. Eu acho que o trabalho da Clarice vem, a fonte é ela mesma, né? A fonte última é ela mesma, né? A Clarice é realmente um gênio. As pessoas consideram menos gênio porque ela escreve em língua em português. Se ela escrevesse em alemão ou em inglês, ela teria um reconhecimento que ela merece. Ela é realmente um gênio, da altura dos grandes escritores. Por isso que eu quero colocar Clarice e Samuel Beckett para mostrar bem isso. Mas você olha na biblioteca delas, você tem Dostoiévski, Tolstói e Kafka. Eu já tinha escrito sobre Clarice e Dostoiévski, sobre Clarice e Kafka, sem saber que esses eram os livros que estavam na biblioteca dela. Eu acho então que Clarice ela frequentava. Clarice que é de origem ucraniana, isso é, finalmente na época era russa. Ela é também judia. Judeu-russo não é fácil. Fugiram para o Brasil justamente por causa dessa condição. Eu acho que essa temática que passa pelo Dostoiévski, pelo Tolstói,
sobretudo pelo Kafka, que trabalhou muito a questão da relação com a lei inacessível. Ah, essa questão governa de uma certa maneira, na minha opinião, a escritura da Clarice. A Clarice sabe perfeitamente que existe uma espécie de lei tácita segundo a qual o absoluto, o infinito, são proibidos de representação. Eu não posso representar o que é absoluto, eu não posso representar o que é infinito, o absolutamente grande, o absolutamente poderoso é irrepresentável. Essa temática é uma temática que está no Moisés, fundadora do judaísmo, por excelência, é a problemática do Deus irrepresentável. O Deus irrepresentável, e, portanto, essa problemática engaja uma crítica. Eu não quero fomentar nenhuma guerra, mas ela engaja uma crítica do cristianismo, na medida em que o cristianismo sustenta, é uma discussão teológica, o cristianismo sustenta que eu posso representar, o que Deus pode se encarnar sob a figura de Jesus, do ponto de vista do irrepresentável do Moisés e do judaísmo, essa teologia cristã dá margem a uma controvérsia extremamente importante. Por isso que eu não subscrevo a expressão corrente de judeu-cristianismo. O hífen que separa o judeu-cristianismo, na verdade, ele esconde um verdadeiro abismo entre as duas coisas. E a Clarice é extremamente sensível a tudo isso. A Clarice sabe que tem alguma coisa que me é interditada do ponto de vista da escritura, no sentido em que a escritura não poderá jamais se alçar ao nível de poder representá-la. O que é proibido de imagem, o proibido de representação na escritura da Clarice tem vários nomes. O instante é um dos nomes, que é um tema extremamente importante. Tem uma tradição cristã extremamente sofisticada que elabora essa questão. Santo Agostinho, Pascal, o jansenismo vão trabalhar essa questão do Deus oculto e irrepresentável, o instante como inacessível e como indizível. E a Clarice trabalha essa questão da maneira dela, a partir dela, de uma maneira rigorosamente genial, a questão do instante. O instante me é interditado, o instante é irrepresentável, e falando isso, a Clarice está quase repetindo o princípio fundador da grande tradição hebraica, que é a interdição de imagem. Isso é, de fazer imagem, de fazer representação do que está para lá do céu, o para cá dos mares. A interdição de representar o absoluto. Então, aí eu acho que é mais por essa linha, eu diria então, sobretudo Kafka, mas também a frequentação do Dostoiévski, que eu seguiria a Clarice. Os surrealistas têm, claro, uma relação com a questão que é central na Clarice, que é a questão do inconsciente. Do inconsciente. Aliás, surrealismo significa justamente isso. Na acepção que André Breton dá para a palavra, surrealismo significa que a realidade, que a gente chama de realidade, o relógio, o dia, o espaço aqui e agora, que a gente chama de realidade, eu, você, as palavras, que faz nossa pequena realidade, é o que o Breton chamava de o pouco de realidade. É a realidade que eu posso medir, sobre a qual eu posso falar, que eu posso atestar, mas essa é um pouco da realidade, porque por trás dessa realidade aparente, nós aqui agora, existe uma surrealidade, que é mais real e mais importante do que a realidade aparente.
E toda aposta do surrealismo vai ser de transformar, aceder, de procurar aludir, pelo menos, essa surrealidade, através da pintura, através da literatura, através do poema, através da música também. Aí a gente tem uma afinidade de princípio, claro, com Clarice, porque a Clarice sabe perfeitamente que o que a gente chama de realidade, a realidade que é comunicável no cotidiano, é a realidade do cotidiano, que é comunicável, que é palpável, que é transmissível, que obedece os códigos da percepção e da palavra. Essa realidade, a Clarice sabe perfeitamente que ela é uma realidade entre aspas, né? Que não é a verdadeira realidade. E, e quando a Clarice, dou um exemplo só, quando a Clarice está nessa novela, nessa pequena crônica, que chama Perdoando Deus, ah, a narradora está passando na Avenida Copacabana e encontra um rato morto. E toda essa crônica está centrada no rato morto. Quando ela vê o rato morto, é aí que ela entrevê o que é a verdadeira realidade. E que não é a Avenida Copacabana, com o pessoal passeando, fazendo ginástica, os trânsitos, o mar. A verdadeira realidade, ela se anuncia nesse encontro com esse rato morto, que de repente vai fazer com que ela possa se entrar numa outra dimensão da realidade. É, na Clarice é isso, cada vez é um encontro. O dispositivo da escritura da Clarice, finalmente, é extremamente claro. É sempre um encontro que desmente a realidade cotidiana e que te permite aceder a uma outra dimensão, que é uma dimensão que pede que a língua possa aceder a essa espécie de inefável. Aí, no caso, tem um encontro com um rato morto, tem um encontro, acho que o mais sério de todos os encontros, encontro com a barata, no fundo do apartamento, no Leme, quando no fundo de um armário a narradora encontra uma barata. O encontro com essa barata tem que consentir a passar 200 páginas sobre esse tete-a-tete com a barata, né? Ela encontra uma barata no fundo do armário da empregada que não está em casa. Quando a barata está saindo do armário, ela quer fechar a porta do armário, ela esmaga a barata, metade do corpo da barata fica fora e outra metade dentro do armário, e desse corpo esmagado sai uma massa, como um dentifrício, diz Clarice, e essa massa é a matéria branca da barata. E as 200 páginas da Paixão segundo GH é uma viagem em relação a essa matéria branca e, finalmente, um projeto de comunhão. Será que eu vou ser capaz de comungar com essa matéria branca da barata? E essa comunhão é uma espécie de missa negra, digamos assim, onde a questão é saber se eu posso me encontrar com a placenta da qual eu sou feita. Então, aí tem todo um dispositivo que é extremamente rigoroso, todo um dispositivo que é uma ascese, que é um exercício espiritual, para saber até onde eu posso ir para aproximar da coisa da qual eu sou feito. E quando você entra nessa aventura, você sai da realidade, do armário, da barata, do apartamento, do leme, e você entra numa outra dimensão, que é uma dimensão que Clarice frequentemente evoca sob o termo de escuridão, obscuridade, vazio, branco, nada, termos que remetem à ascese espiritual. Mas uma ascese espiritual sem Deus, instituído, quero dizer. É uma ascese
É por isso que eu gosto da expressão que a gente usa em filosofia, que é a expressão do sublime. O sublime é um termo técnico extremamente interessante para dizer essa experiência. Eu vou fazer a experiência de algo que está para lá de toda a experiência e que, todavia, eu posso aceder. É, é, essa eu acho a grande coisa. Eu acho que Clarice, nesse sentido, vai muito mais além do que o surrealista de uma maneira geral. Tem grandes momentos do surrealismo, como os textos do Breton, tem momentos menos interessantes, a meu ver, como a pintura do Salvador Dalí, eh, mas tem os herdeiros também, claro, do surrealismo, mas eu acho que Clarice, fazendo nessa experiência, ela vai além do, digamos, de um surrealismo de massa, que não vai muito longe, o que faz que Freud, ele mesmo, Freud tinha uma distância em relação. Os surrealistas sempre se reclamaram de Freud, quiseram encontrar com ele várias vezes, e Freud sempre foi meio. Sempre se desconfiou um pouco desse pessoal, sobretudo André Breton, Salvador Dalí, essas experiências surrealistas. Depois, o Freud acabou encontrando Salvador Dalí. E Freud escreve numa carta engraçada que dizendo: eu encontrei esse fanático do Salvador Dalí, que é uma mistura de fanático e de cândido, uma criança cândida e fanática. E fiquei impressionado, eu preciso rever minha posição em relação ao surrealismo. Mas mesmo essa condescendência mostra uma distância. Isso dito, para além do surrealismo, toda a arte, toda a história da arte e da literatura estão profundamente implicados na questão do inconsciente. O que faz que o surrealismo, num certo momento, pretendeu que finalmente o que nós estamos chamando de surrealista é a arte. E toda a arte sempre foi surrealista. Dá para entender isso quando você pega o viés central no surrealismo, mas central também na obra de arte, do inconsciente. Se não tivesse essa questão do inconsciente, a gente não precisaria de arte. O nosso discurso, como aqui e agora, seria suficiente. Se o nosso discurso aqui agora não é suficiente, é que tem uma outra coisa que a gente não pode abordar sem desarticular o nosso discurso. E essa outra coisa é abordável pela pintura, pela música, pela literatura. Maravilha. Deixa eu só dar um parêntese aqui, agradecer o Evandro Ricardo por ter se tornado membro do canal. Muito obrigado, seja bem-vindo também. Sérgio Rodrigues, também boa noite. Osmar José Rigotti, boa noite. Arthur Freitas, boa noite. Adriano Teixeira, ele lembra aqui que você participou de uma entrevista no programa Histórias da Repressão. Ele indica aqui para o pessoal assistir também. Também boa noite para Thelma Siqueira, Silvia Mirro, Luiz Faria e o Rude Pride. E agradecer também o Para Que Postar Só Tem no Face, que mandou seu super sticker aqui, contribuindo com a gente. Muito obrigado. Plínio, é o seguinte, eu queria levantar aqui uma questão um pouco polêmica. Há uma ideia em geral, não sei o que você pensa sobre isso, que na obra da Clarice Lispector, por ela tratar aí de problemas bastante subjetivos e sentimentais, digamos assim, ela ignora um pouco o problema da luta de classes, né? Por exemplo, a questão no livro A Hora da Estrela, em que a abordagem dela, da personagem principal, é uma abordagem, digamos assim, ela se preocupa bastante com o sentimento feminino da pessoa, né? Mas não leva em consideração o aspecto de classe dela sendo esmagada ali, né? Cotidianamente. Daí eu queria que você explicasse isso, o que você acha dessa questão. Bom, obrigado pela questão, é uma excelente questão. E eu não sei se a gente vai ter tempo de
de esmiuçar como ela merece, mas eu vou dizer duas ou três coisas, depois você me diz o que você pensa e o que você acha e o que eu posso eventualmente acrescentar. Uh, eu acho que a gente não pode, sobretudo doravante, a gente não pode mais negligenciar a questão do subjetivo ou do sentimento. É a grande questão. Eu me lembro do livro do Fernando Gabeira, que todo mundo conhece, O que é isso, companheiro? O que é isso, companheiro? Que é uma pergunta. Era o que, no contexto do militantismo, cada vez que o narrador tinha uma dúvida, tinha um sentimento, uma angústia, por exemplo, sobre a sexualidade, e que ele colocava a questão para os companheiros viravam para ele e falavam: o que é isso, companheiro? Você vai pôr esse tipo de questão agora? Nós estamos na luta de classe. Tem aí uma espécie de negação, de recusa, que eu acho que custou muito caro para a história das revoluções. Custou muito caro para a história das revoluções. Uh, eu vou falar de uma maneira assim, com algumas umas pinceladas sobre vários problemas. Depois a gente, se der tempo, a gente amarra isso. O fato que uh, o, a relação da Revolução Russa com as obras de arte foi catastrófica. Pega um exemplo, Shostakovich, por exemplo, ou outro exemplo que eu vi aqui em Paris, quando eu cheguei, a exposição do realismo socialista russo em Paris, é uma catástrofe do ponto de vista de arte. Porque o que queria dizer na época realismo socialista? Significava que justamente eu deixava de lado tudo que eu estou falando até agora sobre surrealidade, inconsciente, realidade mais profunda que a realidade, deixava de lado tudo isso e voltava para o realismo, que é um realismo direcionado para o socialismo. Então, houve um fracasso de algumas revoluções na relação com a questão da arte, que é um ponto vulnerável, e quem diz arte diz subjetividade e diz sentimento. Então, eu acho que se a gente quiser realmente mudar as coisas radicalmente, a gente tem que eh, reavaliar e reassumir a questão do subjetivo e do sentimento. Tem eu diria o seguinte, tentando simplificar, Schiller, Friedrich Schiller, em 1795, ele escreve um livro que eu acho extremamente importante e precursor do que acontece no século XX, um livro que se chama Cartas para a Educação Estética da Humanidade, para a Educação Estética do Homem. Essas cartas, elas dizem o seguinte: Schiller foi o primeiro, um dos primeiros entusiastas da Revolução. Estou falando, evidentemente, da Revolução Francesa. Ele estava na Alemanha e o pessoal que não estava no palco da Revolução, mas o pessoal do público, como o Chile na Alemanha, era o pessoal que corria muito mais risco. Você divulgar as ideias da Revolução Francesa na Alemanha, você tem que divulgar de maneira clandestina o perigo da tua vida. Chile fez isso. E foi o primeiro decepcionado com o resultado da Revolução Francesa. E decepcionado com o fato que a Revolução Francesa virou para um terrorismo, com o fato que ela abdicou finalmente dos seus princípios, que vai desembocar no império. Em suma, o Schiller tira a seguinte conclusão, que eu citaria como epígrafe da nossa conversa. Ele diz o seguinte: antes de fazer uma revolução social e política, nós temos que fazer uma revolução em nós mesmos, sobre nós mesmos, quanto a nós mesmos. E a revolução de si é a revolução, note bem, é a revolução da maneira de sentir.
antes de querer mudar os outros, antes de querer mudar a sociedade, nós temos que mudar nossa maneira de sentir. Essa é a tese do Schiller. E mudar a maneira de sentir, quer dizer, nós temos que primeiro nos revolucionar nós mesmos, se a gente quiser estar à altura da revolução. E nos revolucionar nós mesmos é revolucionar, em primeiro lugar, nossa maneira de sentir. Como é que você revoluciona a sua maneira de sentir? Frequentando as obras de arte. Por isso que se chamam cartas sobre educação estética da humanidade. Essa tese do Schiller ela vai ser retomada pelo movimento hippie, por exemplo, todas as variantes do movimento hippie, na metade do século XX. A ideia de se revolucionar, de se transformar. Mas ela vai ser retomada, em particular, por um grande sociólogo francês, pelo qual tenho o maior respeito, que se chama Georges Friedman, que foi um resistente na época da ocupação nazista na França. Georges Friedman tem um texto, um parágrafo magistral, onde ele fala o seguinte, vou resumo, cito de memória, ele diz o seguinte: todo dia temos que ter um momento de exercício espiritual para trabalhar sobre si, para lutar contra o seu narcisismo, para lutar contra o seu egoísmo, para lutar contra tudo que eu herdei de uma sociedade, de uma família que eu contesto hoje. E esse exercício espiritual ele é necessário se nós quisermos estar dignos da revolução social. Trabalho sobre si e sobre a maneira de sentir. Então, George Friedman, eu não sei se ele leu o Schiller ou se ele conhece o Schiller, mas ele repete quase nos mesmos termos o que dizia o Schiller. E eu acho que aí entra a questão da arte. Por conseguinte, eu acho que quando a gente vai ler alguém como a Clarice Lispector, a gente não tem que chegar esperando uma sociologia. Eu não quero dizer que os textos são perfeitos, eu não quero dizer que ela não é interrogável, ela é interrogável sobre várias questões. A Clarice Lispector, vendo uma classe alta, era casado com um diplomata, tem várias questões para serem colocadas, mas a força da escritura vai além da condição dela, da condição social dela. A força da escritura vai além dela. É o que ela está falando o tempo todo. A força da escritura vai para além dela mesma. E é aí que nós temos com o que ganhar. Eu citaria um contra-exemplo em relação ao que você evocou, para terminar um primeiro esboço de resposta para a sua questão, que vai para lá, eu acho, do nosso bate-papo. Eu citaria como exemplo um texto maior, que é o texto que eu gostaria de trabalhar, talvez em outro contexto eu vou poder dar uma aula de 10 minutos sobre esse texto, que é o texto Mineirinho, que Clarice escreve. Eu acho que Mineirinho, o rapaz que foi assassinado no Rio com 13 tiros em 62, Clarice escreve uma crônica que já foi muito discutida e analisada, eu mesmo já analisei, várias pessoas trabalharam, inclusive, sobre o meu trabalho, mas esse texto ainda tem mil coisas para dizer. O ponto importante desse texto é o seguinte: o Mineirinho, o bandido assassinado, o Mineirinho que era considerado um facínora, que matou bastante, mas que na favela e nos meios populares era considerado um Robin Hood. Era um Robin Hood do Rio, que dava o que ele roubava, distribuía para o pessoal da favela. Então é um personagem ambíguo. E o que acontece é que quando o Mineirinho tem toda uma patrulha assim, a la Witzel, que vai e massacra o Mineirinho, e depois ainda levam ele para a estrada, não deixam o corpo, levam o corpo dele para a estrada. Tem fotos dele na internet, assassinado com as 13 balas. Quando isso acontece, tem uma comoção geral e aí você vê a fineza da Clarice, mais fina que muito sociólogo de esquerda. Ela vai analisar o seguinte: Mineirinho acabou de ser assassinado e eu quero saber por que eu queria ele vivo.
Eu quero saber por que, em mim, meu sentimento é: eu não quero que ele seja morto. Eu sei que ele matou, eu sei que todo mundo corria risco, inclusive eu, mas eu não quero ele morto. E eu estou triste, abalada, porque ele está morto. O que é isso? O que ela está falando? Ela está falando de um sentimento que é estranho para ela mesma. Aí a coragem, fineza, que muita gente é, de esquerda não teria. Que para quem é evidente que não tem que ter matado. A Clarice não, ela disse: eu vou escutar esse sentimento e eu quero saber por que eu queria ele morto. Desculpe, por que eu não queria ele morto dessa maneira? Porque eu queria que ele estivesse vivo e porque eu estou com mais raiva da polícia do que dos crimes atribuídos a ele. Aí Clarice pergunta para a cozinheira dela. Você pode falar, não, mas questão de classe social. Mas presta atenção na pergunta dela e na resposta da cozinheira. Ela pergunta para a cozinheira, que é da favela do Mineirinho, o que você achou dessa liquidação do Mineirinho? E tem todo eu precisaria ler no detalhe, porque tem toda uma espécie de convulsão do rosto da cozinheira, que se sente mal com a questão. Clarice diz, ela está se sentindo invadida por mim, ela está numa confusão de sentimentos. É sempre a questão dos sentimentos, está numa confusão de sentimentos, e ela está com raiva de mim porque eu confundi os sentimentos dela. Mas a cozinheira acaba por dizer o seguinte: eu só posso dizer uma coisa para a senhora, estou citando, claro, de memória. Só posso dizer uma coisa para a senhora. Sei que Mineirinho tá. Qualquer que seja a coisa que ele fez, eu sei que o Mineirinho já foi direto para o céu. E a Clarice responde, na mesma sequência com a cozinheira: eu tenho certeza, muito mais direto do que muita gente que nunca matou. É impressionante esse diálogo. As duas estão interrogando a polícia, o chamado dever policial, a chamada legitimidade da polícia. E aí a Clarice tem uma sequência que é linda, desculpem eu improvisar, mas precisaria ter preparado. Uma sequência que é linda, onde ela vai comentar cada um dos 13 tiros. E ela vai dizer mais tarde, na entrevista para o Júlio Lerner, um tiro só bastava. Os 13 tiros, a partir do segundo, do terceiro tiro, até o 13º tiro, já não é mais dever policial. É o policial que está aproveitando da situação para cometer o seu crime particular. Então, é um assassinato. A polícia assassina e, a partir desse momento, Mineirinho já não é mais um facínora. Mineirinho é um inocente. A conclusão do texto é que a polícia assassina matou um inocente. Mas todo esse percurso, caro Henrique, é uma meditação sobre o sentimento. Eu vou tentar debulhar e articular e exprimir o meu sentimento, e eis o que está dizendo o meu sentimento. Que essa polícia é assassina e que mataram um rapaz inocente. Aí ela lembra que Mineirinho tinha um São Jorge no corpo dele, no meio das balas, que Mineirinho era completamente apaixonado pela namorada, que o Mineirinho era um rádio de energia. O Mineirinho era de um amor excessivo. E, diz Clarice, quando um amor excessivo, como o do Mineirinho, é pisado, um amor, um rádio amoroso, uma paixão pisada, desemboca no medo. E quem mata muito é porque tem muito medo. Então tem toda uma elaboração que é seguindo o fio do sentimento. E Clarice conclui, ela fala que ele conclui sobre uma ideia de justiça, que ela chama de justiça terrena, ao contrário do que se poderia pensar, que é a justiça que ela quer. Mas a conclusão da Clarice, evidentemente, de passagem, fica refutado o excludente de ilicitude que Sérgio Moro recentemente
tentou passar quando ele era ministro. Significa o quê? Significa que um policial, no exercício do seu dever, fica excluído a ilicitude ou a ilegalidade dos seus assassinatos, porque ele está no exercício do seu dever, ou porque tem direito à defesa, etc. Todo esse argumento jurídico do excludente de ilicitude é refutado pela Clarice, quando ela diz que a partir do segundo tiro, já não é mais uma violência legitimada pelo Estado, já virou um crime pessoal. Basta olhar, não é, o cotidiano do Brasil hoje, onde a polícia deixa livre curso ao seu desejo de matar, para ver como esse texto do Mineirinho é profundo. Então, eu acho que eu já falei, mas não é brincadeira, é extremamente sério. Esse texto do Mineirinho teria que ser um texto lido e debatido e meditado por qualquer pessoa que faz faculdade de Direito no Brasil, que quer ser jurista ou que quer ser procurador, tinha que meditar profundamente sobre esse texto. Porque esse texto, a partir da seguinte ideia, e aí a gente pode pelo menos alinhavar com o que eu estava dizendo antes, a partir da ideia de que há a escuridão em nós, esse texto interroga a ideia de justiça. E esse texto interroga a ideia de justiça, conversando com a cozinheira e refletindo sobre o sentimento da cozinheira e da narradora também, a propósito do assassinato do Mineirinho, que é provado como extremamente injusto. Extremamente injusto. Então, isso é para te dizer que eu acho que a gente tem que reabilitar. Acho que o grande fio condutor nas questões, não só de ética, mas da política e também da luta de classe, o grande fio condutor é a questão do sentimento, é a questão do afeto. O sentimento sabe muito mais, vai muito mais longe e sabe antes do que eu posso articular discursivamente. E na questão da injustiça, o sentimento de injustiça, ele fala antes do discurso que pode designar tal ou tal injustiça. Temos que apoiar sobre o sentimento e a subjetividade. Maravilha. Interessante essa crônica em especial, bastante interessante mesmo, é bastante atual, né, sobre o problema da polícia no Brasil. Plínio, a gente está já indo assim para os minutos finais do programa. A gente teria bastante coisa para continuar falando aqui, mas eu queria te perguntar algumas coisas até mais específicas, né? Sobre os livros da Clarice que você acha assim mais destacados, né? E depois sobre os livros da Clarice que você indicaria para as pessoas que ainda não leram ela, que estão querendo iniciar, né, na leitura da autora. Bom, acho que, ao contrário do que os universitários gostam de dizer, comece por tal livro, eu acho que a Clarice pode começar por qualquer lado. Pode ler as crônicas femininas da Clarice. A Clarice tem essa coisa maravilhosa que é do palheiro. Você abre o Jornal do Brasil, no meio de tanta bobagem, tem lá uma pedra preciosa, é a crônica da Clarice, ou alguma coisa na crônica da Clarice. Então, você pode começar pelas crônicas femininas da Clarice, que foram republicadas. Pode começar por uma coisa maravilhosa que chama Descoberta do Mundo, onde estão na maior parte das crônicas que eu citei aqui, inclusive o Mineirinho. Outro livro de crônicas que se chama Para Não Esquecer. A vantagem desses textos que são textos pequenos e você já pode fazer a experiência dessa relação da escritura com um encontro, o Mineirinho, a barata, o rato, uma nordestina, um ovo em cima da mesa. Um ovo em cima da mesa pode ser um evento,
Ela escreve O Ovo e a Galinha a partir desse texto, que ela apresentou num congresso de bruxaria. Mas uma pessoa genial como Clarice, mesmo num congresso de bruxaria, diz o essencial. Uh, então, todos esses textos, a descoberta do mundo, todas essas crônicas são maravilhosas, talvez tenham uma vantagem, para quem está apressado, de serem curtas, de introduzirem essa questão de uma escritura que está disponível para o evento, para o inesperado, que desde que há inesperado, essa escritura se interroga e vai buscar uma maneira de tentar testemunhar de uma outra realidade que é veiculada pelo inesperado. Esse dispositivo se encontra já nas crônicas. O Amor, uma crônica maravilhosa que chama Amor, que é essa moça que está no bonde, no Rio, e na parada do bonde ela vê um cego mascando chicles. Esse cego mascando chicles tem a mesma função que o mineirinho, que a barata, e assim por diante. E ela vai, o cotidiano dela vai completamente revirar, ela vai entrar na escuridão do cego. E a partir daí tem uma magnífica reflexão sobre. Ela sai da realidade, mas termina voltando para a realidade, que é a realidade caseira, com o marido, com as crianças, e o fogão que não funciona, não sei o quê. Mas entre a viagem do bonde e a volta para a realidade, tem essa saída do mundo, para fora do mundo, para fora da realidade, que é o momento da encontro com um cego mascando chiclete. Então, todas essas crônicas são maravilhosas, mas para mim, tem várias obras-primas, eu não quero também, tem Um Sopro de Vida, você já citou Hora da Estrela, mas para mim as duas grandes obras que, em todo caso, que me marcaram profundamente, que eu li 1000 vezes, porque um livro você não lê uma vez, né? Um livro você não acaba de ler, você está sempre lendo. Para mim, é A Paixão Segundo GH, onde é a mesma coisa que está nas crônicas, só que aí ela vai se debruçar realmente, profundamente no encontro. E Água Viva. Água Viva é essa aposta maravilhosa. Água Viva é. Vocês imaginem escrever um texto onde a questão é saber qual vai ser a próxima frase. Eu estou escrevendo, esperando a próxima frase. A próxima frase já veio, mas essa que já veio não é a frase que eu estou esperando, a frase que eu estou esperando é aquela que vai vir, mas a frase que vai vir já acabou de vir, então eu quero saber qual vai ser a frase seguinte, que poderá me destabilizar completamente. Então, é um texto que é escrito sem plano e aberto para uma aventura que a aventura da espera da próxima frase, que eu nunca posso captar, porque a próxima frase ou ela já veio ou ela ainda vai vir, mas eu estou sempre numa frase atual, dilacerada entre a frase que acabou de vir e a frase que vai vir. É uma reflexão, então, sobre o instante, onde a Clarice tem essa frase, essa expressão magnífica que eu propus traduzir tal qual em francês, que é a expressão o instante já. O momento onde uma frase ocorre é um instante já. Você imagina um carro, diz Clarice, você imagina um carro em alta velocidade e tem um instante onde um ponto da roda do carro toca o solo. Esse instante é um instante já. E esse instante já eu não posso nunca captá-lo, nunca fixá-lo, porque ou ele já veio, ou ele vai vir, mas eu estou sempre no entre dois do que já acabou de vir e do que ainda não veio. Esse é uma obra-prima também absoluta da Clarice. São os dois grandes textos da Clarice. Paixão Segundo GH teria que, se é possível, se é possível dizer, o interessante seria se fechar em algum lugar durante algumas horas, alguns dias, e aceitar essa viagem com a GH, que a narradora e a personagem, que não tem nome, hein, só tem duas iniciais, GH, aceitar de viajar junto com a GH no
o profundo de si mesmo. Eu queria também, para a gente encerrar, uma curiosidade, né? A Clarice é bastante traduzida, né? Fora do Brasil. E eu queria saber, você que está na França, qual que é o conhecimento dos franceses, ou na Europa em geral, né? Como que você vê a recepção dela, assim, por parte dos estrangeiros? Não, a Clarice teve uma bela, teve uma bela recepção depois dos anos 80, 90. Ela está traduzida em francês. As edições de Fama em francês compraram a exclusividade dos direitos, mas elas não publicam muito rápido. Teve, para mim, uma tradução pioneira, que foi a tradução da Regina Machado, da Regina Helena, que é Água Viva, a primeira tradução da Água Viva. Elas traduziram algum, Paixão de H foi traduzida também, Perto do Coração Selvagem, Maçã no Escuro, está traduzido em italiano, está traduzido em alemão. Maçã no Escuro foi traduzido cedo em alemão. E tem alguns textos em russo. Eu dei aula durante os últimos 5 anos na Rússia, em Moscou, em São Petersburgo. Então eu pude falar bastante da Clarice, tem tradução agora da Clarice em russo, sobretudo que a Clarice não é estrangeira, não é uma estrangeira para os russos. E a Clarice, eu vou aproveitar para sublinhar esse ponto, a Clarice tem uma grande similaridade com uma grande escritora russa que chama Nina Berberova. Nina Berberova é uma grande escritora que saiu da Rússia em 25, viveu em Paris e morreu em Nova York em 95, se eu não me engano, 1995. E a Nina Berberova, que era de São Petersburgo, também da cidade do Nabokov, Nina Berberova e Clarice Lispector tem vários parentes, então vários estudantes minhas trabalharam esse paralelo entre Clarice Lispector e Berberova. A Berberova se tem um segundo, só acrescentar uma coisa que é uma ideia da Berberova que tá na Clarice. A Berberova diz: eu sempre soube que todo mundo tem duas vidas. A vida aparente, a existência, a realidade aparente, e uma outra vida, que é a vida secreta. E essa vida secreta, a Berberova chama de No Man's Land, a terra de ninguém dentro de mim. Tem uma terra inumana de ninguém dentro de mim, e essa é a minha vida secreta. E a Berberova mostra que o que a gente chama de amor, só existe amor quando nós nos encontramos no nível dessa vida secreta, da terra de ninguém, do No Man's Land. E escrever é tentar escutar e tentar aproximar dessa minha vida secreta. Esse tema da Berberova, que está num livro que chama A Roseira Pensante, eu não sei se está traduzido em português, eu sei que está traduzido em espanhol, que é um pequeno livro magnífico, é uma história de amor, mas a história de amor é centrada nessa ideia da vida secreta, e que amar é encontrar com o outro. Nós nos encontramos, nós os amantes, nós nos encontramos na vida secreta. Essa ideia da Berberova é uma ideia que se encontra na Clarice, que a nossa vida, no fundo, é uma missão, mas que essa missão é uma missão secreta. E a gente faz o que a gente pode para tentar estar à altura de uma missão da qual nós não sabemos nada, não conhecemos a regra e que é uma missão secreta. Maravilha. Plínio, eu queria agradecer, a gente está com o tempo já estourando, eu queria agradecer muito sua participação aqui e também já ficar o convite para mais um bate-papo, assim que a gente tiver a oportunidade. Obrigado, Henrique. Sou eu que agradeço. Para mim é um prazer. Eu espero que a gente vai conseguir passar uma ponte entre um mundo que é falsamente tido como distante do povo, né? E passar uma ponte entre isso e fazer com que a gente possa refinar a nossa sensibilidade para influenciar de uma outra maneira o que se chama de política hoje. Maravilha. Bom, agradecer Obrigado a novamente. você. Valeu. A gente conversou com o professor Plínio Prado sobre os 100 anos da Clarice Lispector. Agradecer a todos que nos assistiram. E antes da gente terminar, só fazer aquele convite para que os companheiros se inscrevam
na Universidade de Férias do PCO, que começa no dia 5 de janeiro. O tema será Stalinismo, uma análise marxista. Inclusive, o professor Plínio falou aqui do problema do realismo soviético, do realismo socialista. Uma das partes do curso vai ser tratado aí o problema também da arte na União Soviética. Então, para quem tem interesse no tema, é imperdível. Então, você se inscreve em universidademarxista.pco.org.br, entra lá nesse site, lá você pode se inscrever. Por apenas R$100 você tem acesso a todas as aulas, são 16 aulas, 2 aulas por semana online, em janeiro e fevereiro, e você tem acesso também aos materiais do curso. A Universidade de Férias, que dessa vez vai ser online por conta da pandemia, começa no dia 5 de janeiro. Então, se inscreva, participe com a gente nesse curso de formação, que é o mais tradicional da esquerda no Brasil, esse próximo tratando aí sobre o tema do stalinismo com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, é isso. Queria agradecer a todos os companheiros, agradecer novamente ao professor Plínio Prado, dizer que daqui a pouquinho estou aqui de volta no resumo do dia com o companheiro Antônio Eduardo para falar sobre as notícias e polêmicas do dia de hoje. Então é isso. Muito boa noite para vocês. O Zuela está de volta na terça-feira que vem, às 19 horas. Muito boa noite e até mais. We'll be right back.